Escândalo é uma palavra grega que significa pedra de tropeço, ou seja, aquilo que leva uma pessoa a cair. Há escândalos bons e há escândalos ruins. Falar-vos-ei, antes de tudo, do escândalo bom. Só existe um escândalo bom. Os judeus pedem sinais. Os pagãos pedem sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. É São Paulo quem diz isto na primeira carta aos Coríntios, logo no começo. E ele fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse-vos este versículo bíblico, porque Jesus no Evangelho de hoje, no terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete, o domingo cujo tema central das 4 leituras que acabamos de ouvir é a alegria, se autodenomina escândalo. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Pode parecer contraditório que Jesus considere feliz quem não se escandaliza por causa dele, já que São Paulo diz que Jesus é escândalo para aqueles que não creem. Não há contradição, há complementação dos dois textos da Escritura. Jesus é pedra de tropeço quando se enxerga nele um Deus fracassado, um Deus distante dos homens, um Deus frustrado, um Deus derrotado, um Deus impotente, um Deus que nada pode diante daquilo que tira a nossa alegria. Falemos agora dos escândalos que causam tristeza. Refiro-me às decisões humanas, às atitudes morais, onde a inteligência e a vontade dos seres humanos são capazes de tirar a tristeza, de tirar a alegria, e incutindo a tristeza, tirar a esperança, tirar a paz, tirar os direitos fundamentais da pessoa humana. Ali, onde o ser humano é denegrido, é rebaixado, é perseguido, é desmoralizado, é privado da sua dignidade, é violentado na sua dignidade de imagem e semelhança de Deus. Para nós compreendermos o tema da alegria, que é a essência da mensagem do Natal, primeira vinda do Senhor, que deve ser o sentimento fundamental diante da certeza de que o Senhor que veio na carne virá com poder e glória para nos julgar, coisa que recitaremos daqui a pouco na profissão do credo. É preciso sim, de forma muito realista, citar, elencar, enumerar as causas da tristeza, as causas da angústia, da aflição, das lágrimas derramadas, mas sempre na perspectiva da providência de Deus, sempre na perspectiva do dedo de Deus que detém as chaves da história, que é o Senhor dos acontecimentos, que é o providente do qual nada nem ninguém escapa de suas mãos. Faz justiça aos que são oprimidos, dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos, é Ele quem abre os olhos aos cegos, é Ele quem faz erguer-se o caído. O Senhor ama o que é justo, é o Senhor que protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão. Ele confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará. O cristão não ignora, não menospreza, não deixa de lado as dificuldades do mundo que o cerca, da aventura na qual ele está inserido.
O cristão não pode fazer isso sob o pretexto de que ele crê num Deus que está habitando em luz inacessível. É verdade, ele habita em luz inacessível, mas veio para os que estavam no mundo. Verdade é que o mundo não o recebeu, mas ele veio. Se alguns o rejeitaram, outros o acolheram. E essa possibilidade de acolhê-lo, ela é possível aqui e agora, para todos os homens. Importa a cada um de nós que cremos nele, deixarmos-nos imbuir desta alegria, que brota não de um sentimento vago ou alienado, mas de uma convicção absolutamente jubilosa. Deus assumiu em Cristo a aventura humana. Ele se compadeceu da nossa miséria e veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Por isso é muito atual, por isso é perfeitamente realista a abertura da primeira leitura de hoje. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio, germine, exulte de alegria e louvores. O contexto dessa leitura é particularmente dramático. Os 39 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías foram redigidos numa época em que Israel estava na iminência de ir para o exílio de Babilônia. Nada justificava que Israel pudesse ter, humanamente falando, razão para se alegrar. Vai perder a pátria, vai perder a autonomia política, vai perder a sua liberdade, vai perder a sua dignidade, só não vai perder o seu Deus. Vai passar um período de quase 40 anos numa terra distante. Somente 40 anos depois, ou quase isso, vai voltar um povo esmulambado, desmoralizado, os pobres de Javé, depois de passar um longo tempo longe de sua terra, sem um templo, sem a possibilidade de celebrar o seu Deus, numa terra pagã, submisso a um povo que adorava muitos deuses. Há razão para se alegrar? Há motivos para olhar para o futuro, rejubilando-se, alegrando-se? Sim, há um motivo. Criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. É a recompensa de Deus que vem. Ele vem para nos salvar. O que alimentou a fé de Israel foi esta esperança. O que nutriu o júbilo, a certeza, a convicção de que nada está perdido, de que o futuro é alvissareiro, porque Deus intervirá, é esta fé, a fé dos humildes numa terra distante. O coxo saltará como um servo, se desatará a língua dos mudos, se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Eis o Senhor que traz para Sião gozo e contentamento, e não mais conhecerão a dor e o pranto. Amados, quereis saber o que é que motiva verdadeiros loucos, humanamente falando, dentro da Igreja Católica, a iniciarem obras que aos olhos dos homens é uma estupidez, é uma insanidade? Cito-vos apenas 3. Pensemos na Índia, Madre Teresa de Calcutá. Pensemos em Salvador, a beata Irmã Dulce dos pobres. Pensemos também em tantos outros fundadores de obras assistenciais, impregnadas do espírito evangélico, ali no submundo, ali nos esgotos, nas sarjetas, ali onde o ser humano parecia ser escravo para sempre das dificuldades, dos entraves, dos dramas da sociedade. Não obstante, Deus envia esses adoráveis loucos, esses malucos e malucas aos olhos do mundo, que começaram praticamente do nada, confiando na providência divina, acreditando na veracidade e na atualidade dessas palavras. O Senhor me chama a emprestar a minha inteligência, o meu suor, o meu trabalho, o meu sacrifício,
a imolação da minha vida para possibilitar aos cegos, aos surdos, aos coxos, aos deserdados, aos humilhados, aos desmoralizados, aos sem dignidade, a autêntica promoção humana, levando-lhes principalmente Jesus, e por causa de Jesus e com Jesus, os outros elementos que integram uma vida digna, uma vida em abundância. Digo-vos também que uma característica é comum a esses adoráveis homens e mulheres, também dos dias de hoje, que doam a sua vida em favor da promoção do outro, porque compreendem: Deus precisa de mim, Deus me chama, Deus me leva nesta vida a doar-me em favor daqueles que perderam a alegria, e possibilitar-lhes e infundir-lhes com o meu trabalho, também com a ajuda dos irmãos e irmãs, dias de verdadeira felicidade. Pensemos numa vastíssima e incontável obra social da Igreja Católica Apostólica Romana. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Amados, o Senhor vem com poder e glória, o Senhor virá julgar os homens. Esta vinda, longe de nos levar a cruzar os braços, faz com que antes nós arregacemos as mangas, dobremos os joelhos diante do Senhor, contemos com a sua graça, recorramos à sua providência e trabalhemos incansavelmente. Nós, cristãos, temos consciência de que é grande a nossa responsabilidade na transformação da tristeza em alegria, do desespero em esperança, da intranquilidade, da revolta, do desânimo, na esperança, no júbilo alegre daqueles que perderam a sua dignidade. Paciência é outra virtude que caminha lado a lado com a alegria, que, como já disse no início da homilia, não é uma quimera, não é um sentimento vago, não é uma artificialidade de um sentimento, coisa do mundo que passa como fogo de palha, mas é algo que perdura. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. A frase é muito bem colocada. Eu repito, alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A alegria do cristão se deve apenas a uma certeza: o Senhor é o supremo, é o mestre, é o guia, é o condutor, é o absoluto soberano da história. É Ele que conduz os nossos passos, é Ele que detém as rédeas dos acontecimentos, também os mais dramáticos, ali onde toda a lógica, todas as previsões, todas as perspectivas e prospectivas que indicam sempre coisas piores, o Senhor faz uma reviravolta, o Senhor conduz e transforma os acontecimentos dos homens, e nós que cremos nisso, somos pacientes. Irmã Dulce não viveu para ver a sua obra aumentar. São Vicente de Paulo, que começou com parcos e recursos na França, não viveu para ver a sua obra aumentar em quantidade e em qualidade em tantos países. Padre Eduardo Dougert também, que sofre tanto para manter essa obra, ele não vai estar aqui nesta vida para ver essa obra multiplicar, aumentar em quantidade e em qualidade, em ver estas imagens chegando a muito mais lares do que hoje. Isso é loucura aos olhos dos homens, mas ele começou do nada, como tantos começaram do nada. A alegria de saber, é o Senhor quem detém as chaves da história, a obra é dele, não é minha. Não cabe a mim ficar quantificando numa máquina calculadora, com reuniões, com isso ou com aquilo outro, se vai dar certo ou se não vai. Comecemos porque a obra é do Senhor. Eu sou apenas aquele que rega, o outro é aquele que semeia. Um rega, outro semeia, um semeia, outro rega, e os outros vão colher. E assim os cristãos vão semeando, vão regando, vão cuidando da seara do Senhor. É do Senhor a obra. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados.
Chega de análises pejorativas, chega de afirmações, de sentenças depreciativas diante da obra do Senhor. Bom seria se tais pessoas pedissem licença e procurassem um outro lugar. A obra do Senhor não admite futricas, não admite fuxico, não admite inveja, não admite competição, não admite rivalidade. Se a obra é do Senhor, não vos queixeis uns dos outros, o juiz está às portas. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. É bom olhar para trás, é bom contemplarmos o que o Senhor nos fala por meio dos santos profetas, por meio das Escrituras. Essa é a palavra, essa é a raiz, esse é o fundamento, essa é, no fundo, a raiz, o alicerce da mística daqueles que trabalham na obra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos sustenta, é ela continuamente que deve motivar, consolidar e fazer crescer a alegria no nosso coração. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Manda um recado São João Batista, preso na fortaleza de Maqueronte, a poucos quilômetros do Mar Morto. Ele manda seus discípulos fazer a Jesus esta pergunta. Eis a causa da nossa alegria, amados. Nos lábios de Jesus, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Como, Dom José Francisco, isso acontece hoje? O Senhor sempre se utiliza das causas segundas. O Senhor espera de você, o Senhor espera de cada um de nós. Dizei, diz a primeira leitura de hoje, a quem está deprimido, criai ânimo, não tenhais medo. Nós podemos fazer muito para transformar o sentimento, às vezes de frustração, desejo de suicídio, vontade de se matar, vontade de desistir da obra do Senhor, o fracasso quando bate a porta e diz, você não é capaz. O mal está dominando você, você não é capaz de enfrentá-lo, você vai ser derrotado mais uma vez. Você que me escuta, Jesus, a causa da nossa alegria, pede que você se alegre nele, que você olhe mais para o Senhor, que é maior do que qualquer sofrimento. Olhe para Jesus e não olhe para o lado. São Pedro uma vez ia se afogando, sabem por quê? Primeiro ele ouviu Jesus, se és tu, ordena que eu vá ao teu encontro. Jesus estava caminhando sobre as águas. Jesus diz, vem. Pedro começou a caminhar, tudo ia muito bem, até que sobreveio um vento forte, e ele olhou para o vento, e teve medo, e começou a afundar. O problema não está no tamanho do medo, daquilo que nos provoca medo, daquilo que nos provoca inquietação. O problema está em que por vezes nós deixamos de olhar para Jesus. Quando tiramos os olhos de Jesus, o mal parece assumir uma proporção tremenda, e aí nós dizemos, ele é maior do que Deus, ele é maior do que o amor de Deus, eu estou perdido. Aí começa a afogar, aí os negócios começam a dar errado, aí a crise matrimonial, ela tem um incremento tremendo. Olhemos para Jesus, a causa da nossa alegria. Ele está às portas, ele está chegando, ele vai nascer de Maria Virgem, pobrezinho numa manjedoura, silencioso, um bebê puríssimo, que vem dizer a você, chega de fazer barulho intelectual, chega de fazer terremoto dentro do seu coração, pare com essa tempestade interior, olhe para mim, é o seu Deus que está chegando, é a causa da alegria que está irrompendo na sua vida. Feliz Natal a você que está triste, olhe para Jesus e experimente uma indizível alegria. O Deus que vem trazer a paz, o Deus que é a razão e o fundamento da nossa felicidade, o Rei da glória que é o Senhor onipotente, abri as portas para que Ele possa entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.